Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia de Santos Cornélio e Cipriano. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos traz essa cena onde nós vemos o encontro de Jesus Cristo com um homem pagão, ou seja, um centurião romano, alguém que fazia parte do Império Romano. E esse encontro nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, lições sobre a fé, sobre a humildade, sobre a intercessão. Então nós vamos dividir a nossa reflexão em 3 pontos. O primeiro ponto é justamente esta fé que vai além dos limites territoriais. Queridos, percebam que no início do Evangelho, nós encontramos um centurião, ou seja, um oficial romano, que não fazia parte do povo de Israel. Ele era um estrangeiro, mas, curiosamente, ele demonstrava uma fé profunda, porque ele ouviu falar de Jesus e viu em Jesus a esperança da cura do seu próprio empregado. Ele envia então alguns anciãos dos judeus a Jesus para que intercedam pela cura do seu servo doente. O mais surpreendente é que esse centurião, mesmo sem pertencer ao povo escolhido, ele tinha uma fé genuína. Isso é muito importante. Outro ponto importante que aqui dentro dessa reflexão, que ele fica preocupado com o seu próprio escravo, com o seu próprio servo. Isso é bonito de se ver. Mas aqui, meus irmãos, nós somos lembrados de que a fé não tem limites, não tem fronteiras territoriais. Deus não se limita a um grupo específico de pessoas. Deus não se limita a uma cultura ou até mesmo uma raça. A sua misericórdia, a sua salvação se estende a todos e Ele ouve o clamor de todos os que confiam nele. Então nós devemos aprender com este exemplo a nunca limitar a ação de Deus, reconhecendo que Ele age nos corações de quem menos esperamos. Você já percebeu que algumas vezes acontecem algumas curas, milagres, conversões em pessoas que a gente não dava nada, em pessoas que às vezes a gente pensava assim, aquele lá está perdido, não tem condição. E ali o Senhor ouve, porque talvez uma mãe estava rezando, porque talvez uma esposa estava rezando, um marido estava rezando, um pai, uma mãe estava rezando pela conversão de alguém dentro da sua própria casa. Então, outra coisa importante, quantas vezes nas nossas vidas julgamos os outros e pensamos que a graça de Deus está distante deles. E o centurião nos ensina que a fé verdadeira vem de onde nós menos esperamos e alcança pessoas que nós nem sabemos. Segundo ponto é a humildade de quem reconhece a sua pequenez, a sua limitação. Quando Jesus decide ir até a casa do centurião para curar o servo, o oficial envia alguns amigos para dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E essa é a oração que nós rezamos na missa todos os dias, reparem isso. Essa atitude de humildade aqui impressiona
profundamente nosso Senhor Jesus. O centurião não se achava merecedor da presença de Jesus em sua casa, apesar da sua posição de autoridade. Ele envia alguns amigos, ele envia uns anciãos, depois envia alguns amigos, porque ele se achava indigno de estar na presença de Jesus. E essa humildade é um exemplo para nós. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com a atitude errada, como se Deus nos devesse alguma coisa. Eu faço isso para a igreja, então a igreja tem que fazer isso para mim. Eu ajudo tanto na igreja, a igreja não pode fazer tal coisa para mim. E geralmente são as pessoas que realmente estão ajudando na igreja que querem exigir alguma coisa, como se a igreja, como se Deus e Jesus devessem alguma coisa para essas pessoas. Não. O centurião reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus, diante da grandeza de Jesus. Ele confia não em sua posição social, não no que ele fez. Ele tem confiança na misericórdia e no poder de Deus. Isso nos mostra que o caminho para a oração, para o coração de Deus, passa pela humildade. Se nós vamos a Deus exigindo alguma coisa, meu irmão, Deus derruba dos tronos orgulhosos, como disse Nossa Senhora. Quando nós vamos a alguém pedindo algo com arrogância, pode ter certeza que isso não vai ser atendido. Quando nos aproximamos do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa necessidade dEle, nós experimentamos certamente a sua graça, o seu conforto de forma abundante. Ou seja, sejamos mais humildes na nossa oração e também, claro, no nosso trato com o próximo. O terceiro ponto é a fé, a força da fé que move montanhas, que move além daquilo que nós imaginamos. O centurião, com grande fé, diz a Jesus Cristo: Senhor, diz uma palavra e o meu servo será curado. Ele sabia que a palavra de Jesus tinha o poder de curar, mesmo à distância. Ele não precisava de gestos extraordinários ou da presença física de Jesus. Apenas a palavra de Jesus era o suficiente. Meu irmão, e aqui está a essência da nossa fé: confiar plenamente em Deus, sem necessidade de sinais visíveis ou garantias humanas. Às vezes nós saímos aí de igreja em igreja buscando sinais, curas, prodígios, sendo que Jesus está falando que não é assim. Jesus nos mostra que o caminho da fé é outro, passa por essa simplicidade, por essa humildade. Jesus, admirado com a fé dele, diz o seguinte: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé assim. E isso nos desafia a refletir também sobre a nossa própria fé. Nós confiamos em Deus, mesmo quando nós não vemos o resultado imediato. Ou se eu não vejo o resultado imediato, eu já começo a resmungar, reclamar e até falo que vou sair da igreja. Nós temos a coragem de entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, com a confiança de que Ele agirá, mesmo que a gente não esteja vendo o resultado imediato, ou eu quero exigir de Deus provas imediatas. Queridos irmãos e irmãs, esse centurião romano, ou seja, um estrangeiro, alguém que não era nem do povo judeu, ou que ouviu falar de Jesus, ouviu à distância falar de Jesus, nos dá um grande testemunho da sua própria fé. Ele nos ensina que a fé não tem fronteiras, que a humildade abre as portas para o agir de Deus e que a confiança plena na palavra de Jesus traz a cura, traz a transformação, traz a santificação nas nossas vidas, a conversão. Que assim nós possamos, a exemplo deste homem, pedir ao Senhor que também aumente a nossa fé, para que nós possamos caminhar com confiança, com humildade e reconhecer que uma palavra de Jesus é suficiente para transformar nossas vidas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês estarem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai se inscrever, por favor, se inscreva. Deixe o seu joinha, um comentário. Isso tudo ajuda o canal do YouTube a entregar esta homilia para mais pessoas. E agora rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.